Brasil primitivo. Então, vamos dar uma relembrada no que a gente fez antes das férias. Então, o que aconteceu? Antes das férias, o professor dividiu o estudo da pré-história em 2 momentos. Primeiro, o professor ensinou que a pré-história, esse nome não é legal, tá? O professor ensinou que é mais bacana você colocar história primitiva. E aí o Pro dividiu a história primitiva em 2 momentos, paleolítico e neolítico, tá? Se você olhar no Classroom, você vai ver os 2 videozinhos da aula ali colocados bonitinhos, tá? E aí, depois que a gente estudou paleolítico e neolítico, e a gente viu que a agricultura é o passo para essa mudança, né? A primeira revolução da história do homem e da mulher é a agricultura, a gente trabalhou, antes das férias, o povoamento da América. E você viu que a população da América, ela não é autóctone, eu não consigo falar essa palavra, autóctone. E o que é autóctone? Essa população da América não nasceu na América. A população americana, daquele continente que um dia vai se chamar de América, veio de outros lugares. E aí você vai lembrar que na aula a gente mostrou que havia 3 teorias. A teoria do Estreito de Bering, havia a teoria do Pacífico e a teoria da brasileira Niede Guidon, a teoria do Atlântico. Tudo bem? Então, por meio dessas teorias, a gente descobriu que o ser humano chegou na América, por uma teoria, por volta de 50 mil anos, por outra teoria, por volta de 10, 15, 20 mil anos, tá? Mas como você está vendo nessas setinhas aí, que termina o capítulo, você está vendo que no Brasil primitivo, você está vendo que na América do Sul, 12 mil anos atrás, todo o sul da América, ou, se você preferir, toda a América do Sul, estava totalmente ocupada. Você tinha gente por todos os cantos que eram possíveis, tá? E aí, nesse cenário, você tinha uma variedade de povos, né? Vamos pegar só o Brasil primitivo. A variedade era gigante, tá? Você tinha no Brasil primitivo centenas de povos, mas esses povos, eles podem ser divididos em 3 momentos, tá? Que é o que você está vendo na setinha aí, tá? Você tem ainda no Brasil primitivo povos que estão no Paleolítico, que são povos que são caçadores, são coletores, e as ferramentas que eles produzem são de pedra lascada. São ferramentas bem simples, ok? Tá? Você tem povos vivendo contemporâneos, na mesma época, que já são agrícolas, tá? Que você tem a produção de agricultura e de vários produtos. Então, por exemplo, no Brasil, você vai ter no norte, no nordeste, a mandioca se estabelecendo como o principal produto dessas regiões, tá? Você tem objetos de pedra polida. O que é a pedra polida? Você pega a pedra e você trabalha nela, e olha só que legal, você já tem povos trabalhando a ideia da cerâmica. Você já tem povos que sabem produzir vasos, que sabem produzir urnas funerárias. E você tem também povos horticultores, né, que você já tem um conceito de uma plantação maior, mais trabalhada, que você já tem até um trabalho de irrigação em alguns lugares, que você já sabe que a água é muito boa. Só que esses povos horticultores, a graça deles é a cerâmica. E qual é a graça dessa cerâmica? Já é uma cerâmica decorada, é uma cerâmica que é trabalhada. Menininhos e menininhas, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar no livro de história um pouquinho, mas o Pro vai trazer cerâmica de 2 povos que já trabalhavam a cerâmica de uma forma mais profunda, tá? Mais artística. E que 2 povos são esses? Ó, se você olhar mais para a direita, você vai ver ali civilizações. Você vai ver que 2 povos se destacam, os povos Marajoara e os povos do Santarém. Tudo isso está no norte do país. E o que o Pro vai trazer para você? 2 vasos, 2 cerâmicas, um vaso da cultura Marajoara e um vaso da cultura Santarém, para você perceber o detalhe, né, de trabalho desses caras, tá? E para você também perceber que na América do Sul, que no Brasil primitivo, você tem
os povos se virando do jeito que dá para se virar. É muito legal isso também, tá? Você tem povos vivendo no litoral brasileiro que eles vão viver num tipo de habitação diferente, que olha a setinha aqui, não sei se você está vendo a setinha aqui, que eles vão viver nos famosos sambaquis. Sambaqui é uma experiência muito interessante, porque a arqueologia brasileira, o sambaqui é muito recente para a arqueologia brasileira. Eu estou falando de estudos dos sambaquis de 30 anos apenas. É muito recente, porque o que é um sambaqui? O sambaqui é uma montanha grande, pequena, tá? Você tem sambaquis com 30 metros de altura e você tem sambaquis com 2 metros de altura. Mas, professor, o que é um sambaqui? Sambaqui é uma montanha de conchinhas, de conchas, de dejetos que o mar deixa na terra e você vai amontoando. E aí essas montanhas de conchinhas, essas elevações de conchinhas, o que aconteceu? Os povos dessa região começaram a criar assentamentos, a criar casas em cima dessas montanhas, tá? Em cima dessas elevações. E começaram a criar, então, o povo tal ia pescar, aí pescava o peixe, comia o peixe, aí o resto do peixe deixava lá, e a montanha ia crescendo. E aí a arqueologia começou a descobrir que os sambaquis começaram a ser utilizados também para enterramentos. Pessoas foram enterradas, então tem sambaqui que você vai encontrar cadáveres, que você vai encontrar esqueletos. Então é muito legal você perceber que as pessoas no Brasil, do Brasil primitivo, se adaptavam com o que dava para se adaptar. Então, por exemplo, quem estava na floresta amazônica não tem como fazer sambaqui, concorda? Porque não tem concha ali no meio da floresta amazônica. Então, você se adapta com o que tem, tudo bem? Essas primeiras casas primitivas, lá do Brasil primitivo, esses primeiros locais que se estabeleceram, tem um nome bonito, a gente chama de assentamentos, ok? Tá? Eu estou dando uma bem pincelada no Brasil primitivo, porque se você estudar na faculdade de História, o assunto é tão grande que você tem uma disciplina na faculdade de História chamada Brasil Primitivo, que você vai estudar por 6 meses, tá bom? Hoje a gente está dando só um toquezinho hoje de introdução, e na próxima aula que a gente vai trabalhar as atividades junto com o Pro no livro, tudo bem? Bom, agora, como é que você sabe que esses povos viveram no Brasil? Bom, eles deixaram cerâmica, eles deixaram ferramentas de pedra lascada e eles deixaram pinturas rupestres, tá? Você tem pinturas rupestres espalhadas por todo o Brasil. E o que é essa pintura rupestre? Não é só a pintura, é a gravura, né? A gravura de baixo relevo é aquela coisa que você pega lá a pedrinha e você vai cutucando a outra pedra, né, para deixar um buraquinho, para deixar um desenho, né, para deixar uma informação. E do que essas pinturas rupestres são feitas? O que elas trazem para a gente? Elas trazem elementos gráficos, né, grafismo, elas trazem elementos de animais, desenhos de caçadas, desenhos de lutas, da vida em sociedade. Tudo bem? A próxima aula eu vou trazer para a gente ver, e a gente vai trabalhar no livro, algumas imagens dessas pinturas rupestres no Brasil, né? Você tem a Serra da Capivara, da Niede Guidon, que é muito famosa, são mais de 4.000 pinturas rupestres cadastradas na Serra da Capivara. Você tem no Brasil, mais de 5.000 sítios arqueológicos em todo o Brasil, tá? Então, você tem uma história primitiva do Brasil que é bem bacana, que vale a pena você olhar. Tudo bem?